Nós somos da pátria quando fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa. Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Como sempre faço aqui, peço que se inscreva, compartilhe. Não vamos desistir nunca desse país maravilhoso que é o Brasil. Estou aqui para dar minha opinião sobre aquelas manifestações que aconteceram ontem lá em Brasília. O que aconteceu? Pessoas que apoiam o governo Jair Messias Bolsonaro, ou apoiaram, ou apoiam, não fazem aquele tipo de manifestação daquele formato. O pessoal brincando, subindo ali, depredando algumas coisas ali em Brasília, invadindo Congresso Nacional, invadindo. Manifestação sorrateira, limpas, tá entendendo? Então não admitimos esse tipo de manifestação nesse formato de estar invadindo patrimônio público, que é um patrimônio que até nosso, tá, gente? Então não admitimos, estão vindo aqui a público para falar sobre isso. Nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha. Tudo seria resolvido se nós tivéssemos um Congresso Nacional mais ativo, dizendo, tivesse resolvido esse problema que está acontecendo lá no STF, tivesse resolvido, e se o Senado tivesse dado uma resposta à população. Essa população, que hoje de repente alguns infiltrados que estão ali dentro, ali, ninguém pode falar que não seja infiltrado, poderia ter sido diferente se essa pessoa tivesse sido visto. O Exército tem uma parte de parcela de erro nisso aí, as Forças Armadas também têm, certo? O Congresso Nacional tem, o governo que entrou agora também tem, com essas pauta ignorante, falar em termos de vingança contra as pessoas, contra o atual governo, só vem falando coisas negativas do outro governo, quando na verdade o governo deixou no azul, passou para ele no azul, até viajou para evitar qualquer tipo de associação, qualquer coisa referente a isso, mas o povo não foi ouvido, tá entendendo? O povo se indignou, e são quase 70 dias de manifestação, e as pessoas foram para cima, como diz assim. E muita gente pedindo para acalmar. Se você verificar os vídeos, você vai ver que tem muito vídeo ali de pessoas que pediram para não subir, não depredar nada, tá entendendo? E aconteceu o que aconteceu. Tem alguns vídeos na internet do Palácio do Planalto que alguns petistas botaram aí falando que foram depredados. Tem que ver se realmente isso, fazer uma investigação para ver se realmente isso aconteceu de fato. Porque você sabe, quando a esquerda eles começam a falar as coisas, a gente tem muita dúvida no que eles falam, né? Que eles mentem muito, são muito mentirosos, tá vendo? Inclusive, o Lula mentiu, que nunca houve esse tipo de coisa. Já houve sim, jogaram tinta vermelha no STF, invadiram o STF na época com 30 pessoas feridas, ficou policiais feridos, tá dentro lá, então, na época do MST. Então o que acontece? Ele não pode vir a público e falar que o pessoal de direita são tudo que eles falaram, fascista, não sei mais o que, não sei mais o que o Lula falou, tá vendo? Ele tem que entender que ele entre aspas, o presidente da República, tá vendo? E agora eu te pergunto o seguinte, só vê, cadê os 60 milhões que foram eleitos? Gente, olha, só tem alguma coisa para falar. Tudo seria resolvido se o Senado tivesse dado uma resposta com esse monte de pedido de impeachment de ministro do STF, entendeu? Um monte de pedido de impeachment desse ministro do STF. Alguns ali estão agindo sozinhos pela cabeça deles, com ignorância, com raiva dos patriotas, do pessoa que veste a camisa verde e amarela, tá vendo?
Mas o canal aqui é totalmente contra invasão, depredação, esse tipo de coisas nós somos totalmente contra. Entendeu? Nós fazemos aqui um jornalismo de qualidade, jornalismo tranquilo, falando a verdade com fontes, e nós trazemos matérias aqui de jornais e matéria de pessoas confiáveis, certo? Então o que aconteceu ontem em Brasília não foi uma coisa boa, não é uma coisa boa, e a gente quer, nós sempre participei de manifestação, uma manifestação rodeira, manifestação tranquila, por exemplo, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, mas nunca teve esse tipo de coisa. Entendeu? Nos últimos dias teve algumas pessoas que, como diz, depredaram, né? Logo depois da eleição do Larápio, foram lá para Brasília, se filtraram no meio. Tu vê que a Polícia Federal ela é conivente com isso também, tá? Conivente, porque até hoje, agora é que eles começaram a prender as pessoas, daquela outra vez que deu problema lá na frente. Demora muito, porque provavelmente foi esquerdista que se infiltraram no meio do povo. E de repente, ontem foi a mesma coisa, esquerdistas se infiltrando lá, fazendo aquela baderna, tá entendendo? Mas eu espero que seja investigado. Já foi pedindo para fazer intervenção, ele não investigou nem nada. Agora precisa do aval do Congresso Nacional para fazer aquela intervenção, não é assim, entendeu? Outra coisa, o Rodrigo Pacheco, ele é o principal responsável por isso. O Rodrigo Pacheco é o principal responsável por isso. Sabe por quê? Porque se ele tivesse resolvido o problema do Senado, se não tivesse resolvido ali o problema do STF, com aqueles ministros dando decisão monocrática por conta própria, entendeu? Contra pessoas, esses impeachment que ele botou debaixo, sentou em cima dele e não resolve o problema, tudo seria resolvido. O problema é que o senhor Rodrigo Pacheco, por interesses pessoais ou alguma coisa nesse sentido, até hoje não resolveu. Então, ele, o Arthur Lira, o Congresso Nacional são responsáveis também por isso. Entendeu? São responsáveis por isso. Entendeu? Então, gente, esse é o que eu tenho para falar no momento aqui. Vamos ver o desenrolar das coisas daqui para frente, porque o que foi feito lá em Brasília ontem seria uma manifestação passiva, tranquila, mas sempre tem aqueles pessoal que querem resolver na marra. E na marra não se resolve nada. Tu vê na época do impeachment da Dilma, foi feito tranquilo, sem briga, sem nada. Tu vê o que o pessoal da esquerda fizeram aqui no Rio de Janeiro, foi morto um cinegrafista da Bandeirante na época que eles fizeram, se veste de vermelho, mascarado, black bloc, aquele negócio todo. Entendeu? E eu espero que as coisas sejam uma investigação séria e tranquila, para que essas pessoas não paguem pelo erro que eles não cometeram. Entendeu? Tem que ver isso. Até hoje o índio Sererê tá preso. Até hoje o índio Sererê está preso. Nada foi resolvido sobre o índio. Está dizendo? Está preso. Enquanto isso, Lula, que é condenado, está solto, Sérgio Cabral está solto. Essa galera, quer dizer, o povo está indignado com esse tipo de coisa. Um presidente que está lá, ele teve problema na justiça. Ele foi condenado em 3 instâncias. Está vendo? Então o povo sabe disso. Como é que bota um presidente da República que tem tudo isso aqui, limpa a ficha do cara? Então o STF ele é muito responsável por isso também. O STF é responsável por isso aí. Entendeu? Então, vamos por parte. Congresso Nacional é responsável, STF é responsável, o Palácio do Planalto é responsável por isso. O atual governo. O governo que passou já foi. Entendeu? Já foi. Não tem negócio de... porque o cara... Não tem nada a ver. Até sair do país para não evitar qualquer mimimi ou qualquer choradeira, mas a esquerda vem falando um monte de besteira. Entendeu? O Lula ele tem um problema de vingança, que é vingança sobre o atual governo, fala um monte de abobrinha. Cara, seja responsável, assuma, não jogue o negócio para outro governo. O governo ficou só 4 anos, você ficaram quase 20 anos no governo, fazendo coisas erradas, mensalão, petrolão, tudo que não presta, esse pessoal fizeram. Agora veio com o negócio de choradeira, vai te catar, tá, Lula?
entendendo? Então, manifestação ordeira, tranquila, isso está na Constituição, é tranquilo. Nada de manifestação com baderna. E ali parece que tudo infiltrado, se veste de verde e amarelo, para ficar infiltrado no meio dos outros e fazer aquela baderna que aconteceu lá. Será investigado e deverá ser punido as pessoas que fizeram baderna daquela forma ali. Tá, gente? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Fique na paz.